Dúvidas surgiram sobre qual edição ou tradução de Don Quixote eu leio. Pois eu tô aqui hoje para tirar algumas dessas dúvidas. Muito do que eu vou falar nesse vídeo você pode conferir como que eu faço esse passo a passo no vídeo de como escolher uma tradução para você. Porque existem alguns critérios que são estritamente pessoais. Então, a melhor receita, vamos dizer assim, é você analisar uma a uma e escolher a que melhor cabe ali para sua leitura, que te deixa mais confortável. Hoje eu vou falar um pouco das 4 principais traduções que a gente tem disponíveis do livro e você pode ter então ali algumas informações a respeito para te ajudar a tomar essa decisão. E vou falar um pouco sobre a minha escolha, ok? Então vamos lá. Don Quixote, na verdade, são 2 livros, um publicado em 1605 e o outro publicado em 1615. Então, várias edições que você vai encontrar são duplas, né? Vem 2 livros. Assim como essa edição aqui, da editora 34, essa é a versão Pocket, tem uma versão normal, vamos dizer assim, né? Um tamanho maior, com ilustrações e bilíngue. É exatamente o mesmo livro. A diferença é essa, bilíngue na edição maior, e com ilustrações. Essa aqui é só o texto traduzido sem ilustrações, ok? Assim como a edição da Penguin, né? Que é da Companhia das Letras. Também são em 2 volumes e tá tudo certo aqui. Não tem outra edição da Penguin, só essa mesmo. Essa é a tradução mais recente, mas eu já falo mais sobre isso já já. A gente tem também um box da editora Nova Fronteira, em 2 volumes, e um volume único gigante da editora Martin Claret. Esses são os 4 livros que eu escolhi para falar aqui hoje com vocês, porque eu tenho eles físicos e também porque a gente tem acesso fácil a eles em e-book e dá para analisar melhor os textos e ver ali como que funcionaria para ler cada um deles, certo? Os critérios aqui que eu vou falar então é tradução, vou falar do ano da tradução e um pouco sobre a linguagem. Linguagem no sentido de texto mesmo, se é fácil de ler, se é difícil de ler, se as palavras são um tanto arcaicas, como é que tá essa situação. Também vou fazer uma comparação de notas e de textos complementares. Assim a gente tem uma base um pouco melhor para saber como que vai ser essa leitura e que aparatos, né, o livro, a edição, oferece para que a gente consiga compreender melhor tudo que está escrito ali. Vamos então da tradução mais antiga para a mais nova, ok? E a mais antiga que a gente tem disponível é a da editora Martin Claret, que usa um texto em domínio público. Então se você quiser ler Don Quixote sem pagar nada, você vai ler exatamente o mesmo texto. Porém, a edição deles tem uns extras. Vamos lá. A tradução deles foi feita pelo Conde de Azevedo e o Visconde de Castilho. Em 1876 foi a primeira publicação em Portugal. 145 anos, super recente. E aqui no Brasil, ela foi publicada pela primeira vez em 1898. Ou seja, de todos os textos que a gente tem disponível aqui, com facilidade de leitura, esse é o que está mais distante da nossa língua. Mas a editora Martin Claret se esforçou um pouco nessa edição e trouxe algumas coisas para complementar esse texto. Sabendo que é um texto antigo, que é um pouco mais difícil de compreender por palavras arcaicas mesmo. A gente vai ler um trechinho aqui e vocês vão entender um pouco melhor. Mas eles convidaram então a Silvia Massimini, ela é mestre em letras espanhola, pesquisadora de Don Quixote e foi orientanda da professora Maria Augusta, que é uma das maiores pesquisadoras de Don Quixote aqui do Brasil. Para isso, então, eles utilizaram as notas de rodapé, conforme você vai lendo, tem várias notas no capítulo, e várias explicações a respeito tanto de significado de palavras, que hoje em dia têm significados completamente diferentes da época. Para o prefácio dessa obra, eles também chamaram outra pesquisadora de Don Quixote aqui no Brasil, que é a Célia Navarro Flores. Então é uma edição que, apesar de ser bastante antiga, né, um texto um pouco difícil de ler, pela idade realmente, 145 anos tem essa tradução, ele tem então um contexto ali, todo um trabalho em volta para melhorar a nossa compreensão. Sobre essa tradução, eu também gostaria de ler para vocês um trechinho de uma entrevista que o Hernani Só, que é o tradutor dessa edição aqui, onde ele fala, né, perguntam para ele a respeito das traduções de Don Quixote, como ele leu, enfim, e ele cita um pouco sobre essa tradução dos Viscondes. Vamos lá? Ele diz o seguinte: quando a civilização brasileira publicou a tradução portuguesa dos Viscondes de Castilho e Azevedo, que é do século XIX, tentei de novo ler Don Quixote. Achei muito chato, com toda razão. Por sinal, porque aquilo não é Cervantes. Além de muitos erros, como expressões idiomáticas traduzidas literalmente, muitas vezes era um português mais arcaico que o espanhol de Cervantes. Então, existem ali algumas observações que o próprio Hernani faz sobre a tradução. Se tem alguém que pode falar sobre isso, é um tradutor, né, de Don Quixote. Então, tenha isso em mente também, tem essa outra questão a respeito da tradução. Em seguida, a gente vai então para a edição da Nova Fronteira. A tradução dela é a primeira tradução em português aqui no Brasil, realmente, feita pelo Almir de Andrade e o Milton Amado, e foi publicada em 1952.
Essa edição da Nova Fronteira também está disponível no Kindle Unlimited, então é uma das que a gente tem acesso mais fácil e mais barato para leitura, né? Tem a introdução do Brito Broca, que é um jornalista, crítico literário, que morreu em 1961. Então dá para entender ali, né, mais ou menos quem está envolvido na edição e a idade das coisas. Essa tradução tem 69 anos. E é uma segunda edição, quer dizer que foi lançada em 1952 e foi relançada agora em 2017, né? E não teve assim um trabalho tão profundo, né, para contextualizar ou mudar nada da edição desde a primeira edição. Em seguida a gente tem então a tradução da editora 34, que é a desses voluminhos aqui, ou do volumão ilustrado, que também é bem bonito, mas tem um grande porém aqui, a gente chega lá já já. O primeiro livro foi traduzido em 2002 e o segundo em 2007, né, são os anos de publicação desses volumes. Todas as traduções que a gente tem disponível, talvez a do Sérgio seja a mais próxima do original. O que ele faz ali é um trabalho realmente de pesquisa e tradução, ao pé da letra, trazer as palavras do espanhol para o português que mais se correspondam, e isso traz alguma dificuldade de entendimento. O texto tem várias anotações, porque precisa explicar para o leitor muita coisa das escolhas de palavra que ele faz. A gente vai ler um trechinho também e comparar todas essas obras já já, e aí você vai entender um pouco melhor o que eu quero dizer. Mas, se você for estudar Don Quixote, talvez seja interessante você ler essa edição do Sérgio Molina. Ou se você for reler Don Quixote, talvez seja interessante também pegar essa edição, se você já conhece a história. Chegamos então na edição mais recente, que é então a do Hernani Só, publicada em 2012 pela Penguin Companhia das Letras. Essa foi a edição que eu escolhi para ler Don Quixote. O Hernani, numa entrevista, também disse que o objetivo dele com essa tradução era que a pessoa pudesse ler Don Quixote num português ágil e legível. E eu acho que ele alcançou esse objetivo. Fazendo as comparações de texto, essa edição é a que oferece um entendimento mais tranquilo, vamos dizer assim, da obra. Você não precisa parar a todo momento para olhar no dicionário, para ler nota de rodapé e tentar se achar ali no texto. Você consegue realmente ler o texto. Ele flui. Essa edição da Penguin tem introdução do John Rutherford, que é o tradutor para inglês de Don Quixote, também publicado pela Penguin lá fora. O pós-fácil é do Jorge Luis Borges e também tem um pós-fácil do Ricardo Piglia. Uma coisa que é interessante a gente notar é a quantidade de notas de cada capítulo para cada edição. A edição da Penguin, no primeiro capítulo, tem 4 notas do tradutor. A edição da 34 tem 25 notas. A da Nova Fronteira tem 14 e a da Martin Claret tem 40. Principalmente porque a convidada, né, a professora Silvia Massimini, ela realmente tenta explicar o texto, né, por ele ser bastante antigo. Mas o restante precisa realmente de alguma explicação ali para o texto, mesmo para entendimento, apesar da tradução ser mais recente. Então, considerando o número de notas, eu diria que o Hernani conseguiu, né, sintetizar melhor num texto único o que ele queria da tradução. Isso também é o que eu levo em conta para dizer que o texto tem mais fluidez. Quando eu digo que o texto do Hernani, de Don Quixote, é mais simples, é por isso. Ele recorre, então, a escolhas realmente gramaticais ali de palavras específicas que deixam o texto mais fluido. Não entendam isso de forma ruim. Muitas pessoas querem ler o mais próximo do original. É possível, eu diria que a tradução do Sérgio Molina é justamente isso. Mas você vai fazer um estudo de Don Quixote, você não vai fazer uma leitura nesse primeiro momento. Então fica ao seu critério. É isso que eu sempre falo quando eu falo da escolha. Uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar no começo, mas vale agora, você tem que fugir de todas as edições que tiverem texto adaptado na capa. Porque essa não é uma edição integral do Don Quixote. Don Quixote são 2 volumes, então se você encontrar qualquer edição que seja assim, 2 volumes, ou que esteja lá texto integral, ou que tenha mais de 1.200 páginas, porque é mais ou menos a quantidade de páginas de Don Quixote, tá correto. Qualquer coisa menor que isso, provavelmente é adaptada. Vamos então às comparações. Vou ler um trechinho que é o mesmo trecho nos 4 livros, para você entender um pouco melhor, né, a respeito da escolha, da tradução e do entendimento de cada uma delas. Mas recomendo que você faça esse teste também. Vá até o site da Amazon, aqui na descrição do vídeo tem os links para os livros, baixe as amostras para Kindle e você pode ler até no seu celular, né, através do aplicativo. Não precisa necessariamente ter um Kindle, né? E aí você pode ler um trechinho de cada uma e escolher a que melhor te agrada. Então vamos à leitura. É um trechinho do capítulo 1, é realmente o começo de Don Quixote. E a primeira edição que eu vou ler aqui é a da Martin Claret.
Então, vamos lá. Capítulo 1, que trata da condição e exercício. Já tem uma nota de rodapé aí, onde diz que condição se refere tanto às circunstâncias sociais como à índole pessoal, e exercício ao modo como o protagonista exercita ou põe em prática umas e outra. Primeiro trechinho. No lugar de La Mancha, temos aí já uma nota, que é a nota número 3, não com o valor de sítio ou paragem, mas como localidade, em especial pequena população rural. Continuando, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia, não há muito, um fidalgo dos de lança em cabido. Nota número 4. Lança que ficava pendurada em um cabido, móvel ou estante com ganchos, usada para guardar hastes e lanças. Adarga antiga, rocim fraco e galgo corredor. Outra nota de rodapé, número 5. Escudo de couro dobrado, de forma oval, com uma braçadeira estreita para a mão e outra larga para o braço. Rocim fraco, o fidalgo que não possuísse ao menos um cavalo, mesmo que fosse um pangaré, para servir ao rei quando fosse solicitado, perdia sua condição. O galgo é mencionado especialmente como cão de caça. Vocês notam como o texto fica truncado? Ele não fluiu de uma vez só, toda hora a gente tem que continuar clicando. Nessa primeira parte aqui, a gente já tem 7 notas. Nessa primeira página, são 12 notas. Na verdade, como começa na 2, então temos 10 notas de rodapé. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nessa paginazinha aqui que aparece, tem 10 notas de rodapé. Então, em o quê? Pouquíssimo... Um parágrafo. Porque, né, nem fechou o parágrafo ainda, tem tudo isso de nota. É muita coisa, então o texto toda hora é interrompido por isso. Enfim, vamos voltar ao começo, sem as notas agora, ok? No lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia não há muito um fidalgo dos de lança encabido, adarga antiga, rocim fraco e galgo corredor. Passadio, olha seu tanto mais de vaca do que de carneiro, as mais das ceias restos de carne picados com sua cebola e vinagre. Aos sábados, outros sobejos ainda somenos, lentilhas às sextas-feiras, algum pombito de crescença aos domingos, consumiam 3/4 do seu haver. Não lendo as notas, é difícil identificar algumas coisas. Realmente é difícil a gente saber o que é uma adarga antiga, ou se a gente sabe, é difícil saber o significado que ela tem nesse texto. Passadio, vamos ver aqui a nota 6, comida habitual. Então, sem as notas fica difícil a leitura. E com as notas também fica difícil a leitura, porque ela fica um pouco mais truncada, ok? Vamos então para a edição da Nova Fronteira. E o texto da Nova Fronteira é assim. Num lugar da Mancha, de cujo nome não me quero lembrar, vivia não há muito tempo um desses fidalgos que usavam lança em astilheira, adarga antiga, cavalo magro e galgo corredor, panelada de algo que era mais vaca do que carneiro, guisado na maioria das noites, ovos fritos com torresmos aos sábados, lentilhas às sextas-feiras, filhote de pombo bravo, como acréscimo aos domingos, consumiam 3/4 da sua fazenda. Nesse trecho tem só uma nota de rodapé, mas a gente não tem acesso, porque as notas estão no final do livro e quando eu clico na nota, não tem para onde ir, porque é uma amostra, ok? Então, não sei dizer o que está escrito ali, mas provavelmente dá alguma introdução a respeito do que são, né, essas coisas. Vamos então à tradução do Sérgio Molina, que diz assim: num lugar em La Mancha, cujo nome ora me escapa, não há muito que viveu um fidalgo desses de lança em armeiro, adarga antiga, rocim magro, ele também coloca uma nota aqui, segundo registros da época, um fidalgo de aldeia que se prezasse, devia ter uma lança atrás da porta, um rocim no estábulo e uma adarga na câmara. A adarga, já em desuso nos fins do século XVI, era um escudo leve com a forma aproximada de um coração feito em couro costurado. Seguindo, e cão, bom caçador. Uma olha com mais vaca que carneiro, salpicão nas mais noites, duelos e quebrantos aos sábados, lentilhas às sextas-feiras e algum pombito por luxo aos domingos, consumiam 3/4 de sua renda. Tem ainda então mais notas de rodapé, e essas notas realmente te explicam o que está acontecendo aqui. Não é difícil entender nesse sentido, porque o Sérgio Molina fez o trabalho das notas. Aqui você pode ver, ó, isso é texto, isso é nota. O porém dessa edição é justamente isso, você vai ter que parar a todo momento para consultar as notas, e eu acredito que isso, para uma primeira leitura, possa influenciar. Então, acho que para uma segunda leitura, esse livro é genial. Para a primeira, talvez seja um pouco difícil, até você pegar toda a história, enfim. Por isso, optei pela tradução do Hernani Só, que agora eu vou pegar ela para ler aqui para vocês, mesmo trecho,
E vamos lá. Numa aldeia da Mancha, de cujo nome não quero me lembrar, não faz muito tempo vivia um fidalgo desses de lança no cabide, adarga antiga, pangaré magro e galgo corredor. Um cozido com mais carne de vaca que de carneiro, salpicão na maioria das noites, ovos fritos com torresmos aos sábados, lentilhas às sextas-feiras, algum pombinho de quebra aos domingos, consumiam 3 partes de sua renda. Ficou mais fácil, né? Não tem nenhuma nota nesse trecho e ficou fácil de entender agora o que ele quer dizer. Ele está explicando um pouco ali da situação social e econômica do Don Quixote, né? Quem é ele na sociedade, né? A localização geográfica, né? Numa aldeia de La Mancha, né? Ou, nesse caso, numa aldeia da Mancha. E explica um pouco, então, das posses dele, né? E o que ele come. É engraçada a escolha de palavras, por exemplo, de consumiu 3 partes de sua renda. A gente viu em textos anteriores que era sua fazenda. Do Sérgio Molina, ele escolheu a palavra renda mesmo, consumiam 3/4 de sua renda. Também tá mais próximo. E na edição da Martin Claret, tá, consumiam 3/4 do seu haver. Então uma simples frase, né, que fala ali de quanto custa pra ele isso tudo, já tá complicada de entender, né? Achei que na tradução do Hernani, justo essa primeira parte já foi muito mais clara, né? Então é por isso e por outras que eu escolhi ler, então, na edição da Penguin. Porque a tradução do Hernani está um pouco mais próxima, um pouco mais fácil da compreensão, para que a gente possa realmente conhecer a história do Don Quixote. Uma coisa muito importante de levar em consideração quando você vai escolher uma edição, né, uma tradução para você ler, qual é o seu objetivo com essa leitura. Se você quer saber geral o que é o livro, você não quer nem ler, você pode ler um resumo na Wikipédia. Se você quer ler o livro, você quer conhecer a história, que é o meu caso, eu quero saber do que fala Don Quixote, por quais temas passa, quais são os sofrimentos dele, alegrias, enfim. Então vou escolher uma edição um pouco mais facilitada, no sentido de tradução mais atualizada, para ler. E se tem uma coisa que a edição da Martin Claret faz, é mostrar pra gente que algumas palavras têm hoje sentidos completamente diferentes daqueles que foi atribuído ao texto há 400 anos atrás ou há 145 anos atrás na tradução dos Viscondes. Então é um texto onde a tradução pode influenciar muito na sua experiência de leitura. Por isso, de novo, fica a cargo de cada um escolher a sua própria edição para tentar, né, ter ali um contato melhor, maior, enfim, de como você quiser ter essa experiência de Don Quixote. E para Don Quixote é isso. Deixa aqui nos comentários a sua sugestão de tradução pra gente comparar num próximo vídeo. Qual tradução você quer ver comparado aqui no canal? Deixa o título aí, quem sabe ele aparece por aqui. Até o próximo vídeo.